Rafael Taveira, fonoaudiólogo, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bom dia, Rafael. Satisfação entrevistá-lo. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Jornal da Fã. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de transmitir aí os cuidados com a voz com seus ouvintes. Dia Mundial da Voz. Qual a importância desse dia para a profissão e para chamar a atenção da sociedade também? Isso, Narciso. Hoje, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. É um dia que começou aqui no Brasil, há uns 25 anos atrás, e hoje internacionalmente é conhecido, né? E é justamente para informar a população em geral o que é o cuidado com a voz, né? Quais os cuidados que eles devem ter, não só prevenir, né? Mas cuidar mesmo dessa voz. A gente acaba ficando sempre relegando esse cuidado para terceiros, né? Ou achando que só quem tem que cuidar é quem efetivamente trabalha com a voz, quem tem ela como instrumento. Quer dizer, todos nós a temos, mas mais especificamente alguns com mais necessidade técnica dela. Isso. E mais abaixo ainda da saúde bucal, talvez, né? Quer dizer, a gente vai sempre tratando das coisas só nos momentos de emergência. É isso mesmo? É uma cultura, você acha? É uma cultura. Na verdade, essa campanha é para toda a população, né? Toda a população que possa ter alguma alteração vocal no meio do caminho, né? Lógico que a atenção principal também aos profissionais da voz, como você, radialista, né? Cantores, professores, advogados, essas pessoas que usam a voz profissionalmente, eles têm que ter um cuidado especial. Precisam sim fazer uma avaliação antes mesmo do problema aparecer, né? Procurar o otorrinolaringologista, que é o médico que avalia a voz, né? Caso haja algum problema, o fonoaudiólogo é que vai tratar esse problema, né? Então a população não precisa esperar o problema aparecer, profissional da voz. A população em geral teve alguma alteração vocal, ficou rouco por mais de 10 dias, procura logo um médico para saber o que é, né? Que pode ser um problema simples, ou pode ser até mesmo, depois, se deixar por mais tempo, um câncer de laringe, que é uma incidência muito grande no Brasil que existe. Essa rouquidão, ou essa constante rouquidão, ela às vezes está associada a uma síndrome gripal e as pessoas vão relegando um pouco e deixando de lado um tratamento um pouco mais sério. Além dela, quais são os principais problemas que podem aparecer? Então, a questão da gripe, né? Você tem uma faringite, por exemplo. A sua voz vai sumir ali, pode ficar rouco, vai ficar 2 dias e depois, passou a parte viral, ela volta, né? Caso essa voz não volte por um tempo prolongado, aí sim precisa de uma avaliação mais cuidadosa, de uma videolaringoscopia, para ver como é que está a prega vocal, certo? Então esse é o sinal de alerta. Qualquer pessoa pode ter problema de voz, né? Não quer dizer que, por exemplo, você, Narciso, faça exercícios vocais todos os dias e está livre de um problema vocal. Pode acontecer numa virose, né? Ou um excesso de voz, né? Então, por exemplo, excesso de voz, você usa a voz não profissionalmente, vai para um show, aí começa a cantar, começa a se divertir, todo no outro dia tá rouco. Qualquer pessoa pode ter. O problema é essa questão se prolongar por um período mais longo, né? Ô, Rafael, às vezes a gente percebe ao longo do tempo, com o passar das nossas idades, a nossa tonalidade de voz ela tem modificações. O que acontece com o nosso corpo que isso vai acontecendo? A voz também envelhece, né, Narciso? Então, quando a gente vai envelhecendo, quando entra na fase, vamos dizer assim, do idoso, existe uma presbifonia, que é um envelhecimento natural da voz, né? Então, todos vão ter essas modificações. A gente, quando não tem a mesma voz, por exemplo, de um adolescente, a gente vai crescendo. Então, a voz, com o passar do tempo, ela também vai modificando as frequências, né? Isso é natural. Aí você tem que estar atento a se essa modificação da voz, ela é grande, né? Então, aí não. Aí você tem que procurar uma ajuda. Mas ela envelhece também. Depois dos 65 anos, 70, né? Já começa a ter aquela voz mais rugosa, uma voz mais baixa na frequência, né? Então acontece isso, mas é uma questão natural, né? Porque a voz ela é produzida pela prega vocal, que são músculos. E aí também com o envelhecimento vai diminuindo, né? Assim como os músculos externos, Justamente. né? Aqueles que estão mais visíveis, digamos assim. Isso, as Os pessoas que acham não estão também acabam ficando um pouco mais flácidos, né? Isso, é verdade. E por isso é importante você estar sempre exercitando. Você que é radialista, outros profissionais da voz precisam estar exercitando sempre, né? Eu sempre falo, a voz ela precisa ser malhada, vamos dizer assim. Precisa de exercício diário
para que ela seja exercida da melhor maneira. Ou seja, o cara não pode fazer como eu, apenas que vai para academia, malhar os braços, as pernas, tem que malhar a voz também. A voz também. Tá vendo? Importante. Sigam o meu exemplo, por favor. Rafael, falando do início da vida, a família que está nos ouvindo, qual é a idade da criança mais comum em que ela começa a utilizar a voz e que tipo de diferença ou de cuidado a família tem que ter para uma criança, mais especificamente? Olha só, em relação à voz da criança, né, existem algumas alterações vocais nas crianças. Algumas já nascem com uma predisposição a essa dificuldade, outras devido ao grito, né? Então, criança grita muito, crianças mais hiperativas, que têm uma questão de excesso de voz na escola, né? Inclusive, existem campanhas, teve uma campanha do Dia Mundial da Voz que foi específico para a escola, para fazer momentos de silêncio na escola, os alunos pequenos, as professoras orientarem a importância, mostrar que a voz pode machucar, que existe um calinho que pode criar ali. Então, tudo isso acontece. Então, a voz da criança, ela tem que ter cuidado também, né? Tem muita criança que fica rouco, né? Que fica com a voz alterada, né? E também a mesma atenção que temos com os adultos, temos que ter com as crianças. Se permanecer por um período mais prolongado, tem que procurar um médico também. E também orientar, né, as crianças. Que tipo de exercício, por exemplo, qualquer tipo de profissional da voz pode fazer em casa como prevenção? Ou o mais indicado procure um fonoaudiólogo para poder ter a orientação devida e correta do uso. Por exemplo, nós temos muitos professores que estão nos ouvindo e a gente sabe que o professor demanda bastante da voz para o seu trabalho. Então, Narciso, exercício está aí exposto para todo mundo ver, mas temos que ter muitos cuidados. Tem que ter uma orientação profissional, tá? Porque a carga do exercício tem que ser feita de acordo com sua necessidade, né? Então, por exemplo, você perguntou um exercício que você pode fazer. O mais tradicional, a vibração de lábios, o besourinho, né? Vibrar os lábios contínuo, a vibração de língua. Só que a gente tem que saber de que maneira utilizar essa vibração. Se vai ser numa intensidade mais forte, mais fraca, numa frequência maior, menor. Então, assim, isso é o profissional que vai fazer. Então, não é interessante que a população, em geral, vá para o YouTube. Já ia dizer isso. Vá para os velhos tutoriais de sempre. Tem que ter cuidado. Justamente, porque ali diz, vibre os lábios. Tudo bem, não vai fazer, talvez não faça um mal ali. Mas se fizer de uma maneira errada, sem orientação, pode lhe prejudicar. E aí você perder a voz por um mau exercício, né? Então, na academia, você tem um professor que vai lhe orientar os exercícios corretamente, né? A carga certa, a maneira de fazer os exercícios. Esse profissional na voz é o fonoaudiólogo, que vai orientar, né, o cliente a fazer isso. É muito comum numa academia, quando algum aluno de repente não segue a orientação do orientador, ter alguma lesão. Da mesma forma, justamente, essa situação na voz. Justamente. Acontecem lesões por conta do mau uso, né, por conta do exercício mal feito, né, vamos dizer assim. Isso tem que ter muito cuidado. A fonoaudiologia, você acha que hoje ela já é uma profissão que chama a atenção da sociedade, precisa de mais reconhecimento, precisa de mais divulgação? Qual é a sua opinião enquanto profissional? Então, eu já sou formado há 20 anos, né, Narciso? Então, a nossa profissão vem crescendo muito, graças a nossos reconhecimentos, nossos avanços em tecnologias, né? Então, antigamente a gente não tinha tanta tecnologia envolvida na fonoaudiologia. Hoje temos, né, algumas tecnologias para ajudar no auxílio da terapia, né? E muitas pesquisas científicas, então a fonoaudiologia avançou muito. E é já bastante reconhecida, tá, Narciso? Então a gente tem uma experiência aqui mesmo em Sergipe, onde profissionais da voz já procuram, né, bastante nossos serviços para que a gente possa ajudá-los, né? Cantores, radialistas, professores, né? Professores a gente tem que ter um pouquinho de atenção, né? Chamar a atenção deles, porque só procuram quando o problema está instalado, né? Já está lá com voz rouca. Então procurem antes, né? É uma orientação que eu dou. O profissional da voz precisa ir no médico 6 meses ou de ano em ano. Se tem alguma alteração vocal, assim, algum sintoma, 6 meses, mas de ano em ano. Se não tiver nada, não sinto nada na minha voz, mas procure. Mesmo que não sinta? Mesmo que não sinta. Se for profissional da voz, professor, cantores, radialistas, advogados, que use a voz com rotina, procure antes mesmo do problema acontecer. E lembrando para quem está nos ouvindo, quais são as especialidades que devem ser procuradas? Então, temos uma tríade. Por exemplo, o fonoaudiólogo, ele é o que recupera essa voz. Mas o médico, otorrinolaringologista, né, ele é o médico da voz, ele que vai dar o diagnóstico de alguma patologia que houver. O fonoaudiólogo, ele vai
trabalhar essa recuperação vocal, né? E em casos de voz artísticas, também tem o professor de canto que pode também auxiliar nesses cuidados com a voz, né? Rafael, o Marcos da Jabutiana ele diz aqui: minha esposa é professora e tem muito problema de rouquidão. O que fazer para melhorar? A primeira coisa, como eu orientei já, é Magna... procurar... Só um minutinho, Rafael. O Magna tá aberto. Aí, muito bem. Pois não. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar o médico otorrinolaringologista para fazer o exame de videolaringoscopia e verificar se há alguma alteração já orgânica na prega vocal dela. Mas alguma orientação já melhor para ela? Repouso de voz, cuidado na alimentação, né? Fazer um uso do microfone na sala de aula, se possível, né? Então, fazer isso. Após uma aula, descansar a voz, passar um tempo ali sem falar nada. Então, isso é importante fazer para cuidar um pouquinho da voz. Aquecimento e desaquecimento de voz. O que é isso? Aquecimento vocal são exercícios específicos para aquela voz que vai ser usada profissionalmente. Então, por exemplo, já falando aí do ouvinte, né, da esposa dele, ela precisaria fazer um aquecimento antes de entrar em sala de aula. Exercícios simples, né, de 5 a 10 minutinhos ali, para poder a voz já se entrar aquecida. Eu falei que a prega vocal são músculos, né? Então eles precisam estar aquecidos para iniciar um uso da voz profissional, né? E o desaquecimento, após o uso profissional da voz, também existem exercícios específicos para a musculatura voltar ao seu estágio normal. Diga a meu produtor que quando eu acabo o programa eu tenho que ficar em silêncio, porque ele quer sair daqui, Rafael, ele já quer que eu vá falando do amanhã, do que vem depois, das manchetes. Diga ele. Meia hora aí, caladinho, para poder... Né? Rafael Taveira, para quem não sabe, gente, cuida das vozes que nos emocionam, que nos empolgam nas festas, que levam os sergipanos a ter orgulho pela referência dessa banda nacionalmente. Põe aí pra galera saber. Muitos anos acompanhando os profissionais da Calcinha Preta, Rafael? Já fazem 4 anos, né? 4 anos. Na época, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou esse acompanhamento com a Paulinha Abelha, na época, né? E aí, hoje eu atendo, né? Acompanho a banda, o Bel, o Daniel, a Silvânia. Muito né? bem. Então faz mais ou menos isso. Obrigado, né? Obrigado. Obrigado por cuidar das vozes deles que nos ajudam aí a nos emocionarmos. Rafael, seus contatos para quem quiser procurar aí para uma avaliação, deixa aí no ar, por favor. Então, normalmente eu dou o meu Instagram, né? Fica à vontade. Que lá a gente faz. Então é @fono_Rafael_Taveira. Tudo né? junto. Tudo junto. Então procura lá, pode me seguir, falar lá esqueci agora a palavra que dá. No chatzinho. No chatzinho que eu respondo. A gente vai conversar. No direct, melhor dizendo. No direct, dizendo. isso. Justamente. Tá bom? Então é isso. Pra gente finalizar, seus conselhos para quem está nos ouvindo, Dia Mundial da Voz, nunca esquecer dos cuidados básicos. Então, Dia Mundial da Voz é o dia das pessoas perceberem o quão importante é a voz, né? Ela que faz a gente se comunicar, ela dá vida, né? Dá som à nossa vida. Então, assim, ela é muito importante. Todos precisam ter esse cuidado. Todos. E sem ser profissional da voz, qualquer pessoa atento a isso, tá bom? Obrigado, Rafael, pela Obrigado presença. você, Até uma Narciso. próxima. Um abraço.